Obrigada, gente. Bom dia, Cauê. Como você está? Tudo bem? Tá de boinha? Vamos esperar um pouquinho mais alguns entrarem para a gente começar. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre a Era Vargas, fazendo a correção dos exercícios, tá? Então, se vocês quiserem já pegar o material, nós vamos fazer juntos a correção dos exercícios. Bom dia, Pablo. Bom dia, professora. Estava falando para o Cauê, Pablo, que nós vamos hoje fazer uma revisão da Era Vargas, que na aula passada eu trabalhei com vocês os slides e também um pouquinho da apostila, e hoje nós vamos corrigir os exercícios, onde a gente pode tirar dúvidas, tá? Só que vamos, enquanto vocês vão pegando o material, eu estou na página 33, no módulo 46. Aí a gente espera um pouquinho mais o pessoal entrar. Esperar até 7h05, daí a gente começa, tá? Bom dia, Arthur.
Bom, vamos lá. A gente vai começar a trabalhar. Já deu 7,5, 7,6 já. Vamos então, vou trabalhar hoje o módulo 46, a partir do módulo 46, porque na aula passada nós trabalhamos a Era Vargas. E aí nós vamos então, bom dia Samira, nós vamos então trabalhar hoje uma revisão, né, da Era Vargas. Eu vou falar um pouquinho, mas o intuito da aula de hoje é fazer a correção dos exercícios com vocês, tá? Módulo 46, a partir da página 36, tá bom? A Era Vargas, ela tem, nesse primeiro, deixa eu me organizar aqui, nessa primeira fase, dois momentos importantes: o governo provisório e o constitucional e a ditadura. Então, o governo Vargas ele vai ser dividido em governo provisório, depois governo constitucional e aí a ditadura de Vargas, que é o Estado Novo, tá? Então, ele vai de 1930 até 1945. Nessa primeira fase que nós vamos hoje estar trabalhando. Então, quando a gente fala do governo provisório, ele vai de 30 a 34. A Revolução, ela acontece de 1930 a 1932. Essa briga pelo poder, essa articulação de São Paulo não aceitando o governo Vargas acusando o governo federal de corrupção, de voto comprado, aí o assassinato de Epitácio Pessoa, da Paraíba e assim por diante. Então, um conflito atrás do outro. E nessa fase do governo, de 1930 a 1934, ocorre, então, a que nós chamamos de Revolução Constitucionalista de 1932, que ela começa em 30 e culmina em 1932, no governo de Vargas, tá? Os tenentes, eles vão ter uma participação bastante grande nesse movimento, e depois vão exigir uma participação no governo de Getúlio Vargas e vão se frustrar novamente. Em 1934, nós vamos ter a elaboração de uma nova Constituição, com ideias de industrialização, de leis trabalhistas, que era o intuito da ação de Getúlio Vargas. Então, por isso que a segunda fase, ela tem o nome de governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, tá? Em 1937, nós vamos ter o golpe, vamos ter o Estado Novo. Então, três fases: governo provisório, 30 a 34, governo constitucional, 34 a 37, e 37 a 45, o governo Getúlio Vargas, certo? Então, agora vamos fazer a correção dos exercícios, página 38. Se tiver alguma dúvida, vocês digitam aí, ou alguma ideia, algum complemento, tá? Vocês digitam aí. No exercício número 1 da página 38, diz assim: observe com atenção as duas imagens que remetem à propaganda política durante a Era Vargas, 30 a 45, e responda ao que se pede. Letra A. Aponte um elemento formal de mobilização comum aos dois cartazes. O apelo direto impositivo ao espectador em uma situação de crise. O apelo direto e impositivo ao espectador em uma situação de crise. Por isso que eles estão assim, né?
no momento de crise, cara de bravo, e aí um apelo para que eles possam participar. E o chamado é um chamado, não é um convite. O Brasil precisa de você. O outro, você tem dever a cumprir. Então, você percebe nos dois cartazes que eles são bem positivos, como o exercício colocou. Não convidando, mas colocando que o Brasil precisa. Então, ficou o apelo direto e positivo ao espectador a uma situação de crise. Letra B. Identifique os dois movimentos políticos representados nas propagandas a que se referem as duas imagens. Revolução Constitucionalista, de 1932, primeiro cartaz. Revolução Constitucionalista, de 1932. E a mobilização da Ação Integralista Brasileira, os camisas verdes, né? E a mobilização da Ação Integralista Brasileira. Vocês estão conseguindo fazer a correção? Estão conseguindo copiar? Ou não? Sim. Tá. Letra C. Mencione um traço convergente e o outro divergente entre as plataformas destes projetos políticos. O traço convergente. Ambos os movimentos se opunham ao governo Vargas. Ambos os movimentos se opunham ao governo Vargas. Ao governo Vargas? Oi? Ao governo Vargas? Isso. Ao governo de Vargas. E o traço divergente enquanto a Revolução de 32 tinha um caráter constitucional, o integralismo possuía uma proposta totalitária. O integralismo possuía uma proposta totalitária. Ponto final. Os integralistas, eles são inspirados no fascismo italiano, por isso, tipo assim, os camisas verdes, os fascistas, quando dão um golpe, Benito Mussolini domina a Itália, né? Eles eram chamados de camisas negras. Então, é um copismo, vamos dizer assim, dessa tendência totalitária dos integralistas, tá? Até a bandeira, os símbolos que vocês vão ver, os camisas negras e assim sucessivamente, vocês percebem então que é uma ideia muito próxima aos totalitários, ao fascismo italiano, tá? Então, ele remete para o Brasil essa ideia desses estados totalitários que a gente vê predominando na Europa. O camisa negra que Benito Mussolini utilizava
e agora eles utilizavam verde. Então, as mesmas ideias, as mesmas tendências, a mesma ideologia. No exercício, bom dia, Rodrigo. No exercício, Bom dia, professora. nós estamos, Rodrigo, fazendo a correção dos exercícios da Era Vargas, que eu trabalhei na live anterior. Estamos na página 38 da apostila, no exercício número 2. Eu estava comentando com eles o exercício número 1, falando dos 2 cartazes que vocês têm aí, tá bom? Tá bom, vou pegar aqui a apostila. Tá. No exercício 2, nós vamos ter a regulamentação das relações de trabalho, compõe uma estrutura complexa, em cada elemento se ajusta aos demais. A justiça do trabalho é apenas uma das peças dessa vasta engrenagem. A presença de representantes classistas na composição dos órgãos da justiça do trabalho é também resultante da montagem desta regulação. O poder normativo também reflete essa característica. Instituído pela Constituição de 1934, a Justiça do Trabalho só vicejou no ambiente político do Estado Novo, instaurado em 1937. A criação da referida instituição estatal, na conjuntura histórica abordada, teve por objetivo ordenar os conflitos laborais. Letra B. Número 3. Se tiver algum questionamento no exercício, por favor, acrescente, tá? Às vezes vocês querem que a gente comente um pouco mais os exercícios, porque é legal fazendo a correção com uma revisão, né? Colocando as nossas ideias e tudo mais. E então é interessante, às vezes, vocês até colocarem alguma questão. Se não quiserem falar, digita aí, a gente faz os comentários e a troca de informação. O exercício número 3, o marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não traz qualquer impedimento ao exercício de direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado, também era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Foi somente em 1932, 2 anos antes do estabelecimento do voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral em 1932. Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto foi qual vocês marcaram? Eu ficaria entre A e C. A superação da cultura patriarcal e a pressão do governo revolucionário. É a letra E, a campanha de extensão da cidadania, tá? Por que é a campanha de extensão à cidadania? O governo de Getúlio Vargas, por ele ter característica notoriamente trabalhista, voltado para um grupo de cidadão urbano que trabalha, a mulher ela já estava inserida nesse mercado de trabalho desde da Primeira Guerra Mundial. A mulher ela teve uma abertura no mercado nacional muito grande. Então, essa questão da cidadania. A mulher, ela trabalhava na indústria, só que ela não tinha uma ação política. Então, por isso que a campanha de extensão à cidadania, ela estende essa ação de voto e de participação a todos os cidadãos brasileiros, mulheres com mais de 18 anos de idade. Tá? Então, a letra E. Obrigada, Rodrigo, pela sua colaboração. Número 4. A industrialização contemporânea requer investimentos vultosos. No Brasil, esses investimentos não podiam ser feitos pelo setor privado, devido à escassez de capital que caracteriza as nações em desenvolvimento.
Além disso, o crescimento econômico do Brasil, recém-chegado ao processo de modernização, processou-se em condições socioeconômicas diferentes. Um efeito internacional da demonstração na forma de imitação de padrões de vida entre países ricos e pobres e entre classes ricas e pobres dentro das nações. Resultou em pressões significativas sobre as taxas de crescimento para diminuição da diferença entre nações desenvolvidas e em desenvolvimento. Em vista das aspirações de melhores padrões de vida, o governo desempenhou um papel importante no crescimento econômico recente do país. De acordo com o texto, uma das particularidades do processo de industrialização brasileira é a letra D, a emergência da industrialização em meio a economias internacionais já industrializadas. Então, a gente vai ver aqui uma ação que é o uso de uma expressão que a partir de agora a gente vai ouvir mais vezes no cenário econômico, que é país em crescimento, né? Quando você vê aqui na pergunta, em desenvolvimento. Então, eles vão começar a usar esse termo no Brasil agora, não países pobres e ricos, né? Como era usado comumente. O Brasil era um país pobre, mas o Getúlio, o governo de Getúlio Vargas, ele já usa essa expressão, o país em crescimento, devido a todas as modernidades e mudanças trazidas pela era Vargas. Há uns 10 anos atrás, no Brasil, nessa política, nesse mundo contemporâneo brasileiro, nós ouvimos usar a expressão, tirando, por exemplo, a expressão país de terceiro mundo, para colocar uma expressão mais amena a esse termo. Então, usava-se país em desenvolvimento, usava-se país emergente, né? Nossa, muito melhor a expressão país emergente do que um país pobre. Só que a realidade brasileira, diante das ações mundiais, comparados aos países do primeiro mundo, era de país pobre. Só que, do campo internacional, esse nome, ele dava um status quo muito maior para as realidades brasileiras, tá? País emergente. Isso significa que a possibilidade do Brasil de ter um crescimento maior. E hoje, como será que a gente vê essa realidade brasileira? Como está passando o Brasil em tempos de pandemia, economicamente falando? A gente sabe que está em crise, mas em que grau vocês percebem a crise econômica brasileira? Nós aqui de... O Brasil antes já estava em crise. Oi, Rodrigo. O Brasil antes já estava em crise, né? Já, né? Aí antes, agora com a pandemia, eu não estou acompanhando muito, mas eu acho que deu uma piorada um pouquinho, assim, por causa do corona, esses negócios. Isso. Eu também acho, Rodrigo, assim, ó, a minha visão é pelas... quando a gente fala, eu também, às vezes, a gente não sabe o restante do Brasil, mas o que a gente percebe é essa condição de miséria. O povo brasileiro, muita gente sobrevivendo com R$600 do governo. Você vê as filas na Caixa Econômica Federal que não diminuem atrás do dinheiro do governo. Os produtos alimentícios, essa semana, tiveram uma alta, desde a semana passada, absurda. Em um período de pandemia, em um período de crise, o arroz, o feijão, o óleo, que são gênios de... Ó, o arroz tá R$20. Oi, Pablo. O arroz tá vintão, R$20.
Então, Pablo, antes de ontem, o governo federal se manifestou quanto a isso. Então, um cara que ganha aí os R$ 600 do governo para manter e essa alta de alimento em um período de pandemia, isso mostra uma condição terrível do Brasil. Uma condição de políticas públicas que não percebem a necessidade do povo. Nós vimos que na época da compra, quantas licitações não aconteceram na época da compra dos equipamentos, quantos equipamentos foram comprados para o Covid, para os hospitais, que não foram nem usados e que eles gastaram milhões e milhões de dinheiro público e está guardado porque não tem médico que sabe lidar com esses equipamentos ou eles principalmente não se instalaram, fora a corrupção na compra desse material. Aí você percebe essa condição da nossa instituição e isso é revoltante para nós. Isso é revoltante para quem entende um pouquinho de política pública. Isso é vergonhoso para o povo brasileiro. Por isso que nós queremos um Brasil diferente e é muito difícil construir esse Brasil diferente, né? E a gente falando aí o 7 de setembro que aconteceu silenciosamente, né? Mas a gente vê um país vergonhoso, porque a gente não vê caráter nos nossos políticos. A gente não vê saúde pública em época de pandemia e o indivíduo vem e rouba para matar as outras pessoas por falta de equipamento. Isso é uma falta de caráter gigantesco. E isso acontece aqui. Então, isso que nos revolta, isso que nos direciona a nos deixar aí envergonhados diante dessas ações, né? Mas, quem sabe um dia a gente muda, né? É a nossa esperança de tentar mudar aí agora os municípios, né? Porque nós teremos eleições esse ano. Então, mudar os municípios. Vocês já votam? Eu não tirei o título ainda. Então Eu você já não tirei já. vota nessa eleição, Pablo? Rodrigo vota, Rodrigo? Eu voto. Vota. Eu O tirei Cauê também. vota e o Arthur? Aham. Você vota, Arthur? Sim. Sim, eu voto sim, professor. Então, olha que legal. E o Cauê? Eu voto também. Vota, então, olha. Do nosso grupo aqui, os 3 votam, né? O Pablo ainda não. Vota na próxima eleição. O Pablo vai votar para presidente da República, hein, Pablo? Vai já começar bem. E nós vamos votar, então, para Sem pressão. prefeito. Oi? Sem pressão. Isso. E nós vamos votar, então, para prefeito, tentando mudar um pouco as realidades. Para prefeito é um pouco mais simples, porque a gente consegue perceber um pouco mais as ações do governo, né? do prefeito. E a gente vê aquele que foi bom e aquele que não foi, né? E não repetir o erro novamente. Então, A gente consegue ver mais resultados dentro, é porque a gente está mais próximo, né? Por exemplo, do presidente. Se faz uma coisa lá do outro lado do país, a gente não sabe, né? Mas como que é presidente, aqui dentro a gente consegue saber tudo bem, né? Aí se faz alguma coisa boa ou ruim, a gente já sabe. Isso mesmo. Então, vamos ficar atentos, né? A política já está esquentando pra caramba. E o Brilhante, ela tá meio pacatinha ainda, mas nas outras cidades ao redor, tá? Então, vamos ficar atentos, né? Paramos na 4, então, é isso? É assim agora. Agora é 5. Eu respondi a 4? Sim. Letra Sim. D, né? Na 4. A emergência da industrialização em meio a economias internacionais já industrializadas. E a questão número 5, o manifesto
o manifesto, programa de janeiro de 1936, objetiva de uma maneira imediata de conformidade com os seus estatutos. E aí a letra C. A ação integralista brasileira, inspirada nas ideias fascistas, que eu comentei essa questão na questão número 1, quando eu falei dos camisas verdes. Agora vamos para o Estado Novo e a redemocratização do Brasil. Bom, quando a gente fala de Estado Novo e a redemocratização, é a ação do governo na tentativa desse processo global de industrialização. O Getúlio Vargas, ele não desmerecia os latifundiários brasileiros, mas ele não queria uma política pública voltada apenas para um setor econômico. Ele queria atividades econômicas paralelas, setores econômicos brasileiros em desenvolvimento de forma paralela. Então, a indústria em desenvolvimento, o setor agrário exportador em desenvolvimento e assim sucessivamente. Então, algumas políticas públicas voltadas a essa ação de governo se dá dentro dessa atuação, tá? Então, o Estado Novo e a redemocratização do Brasil a partir do módulo 47. Vamos para os exercícios, porque a gente tem aqui agora a nossa contagem regressiva de 10 minutos, né? Página 45, tá? No exercício número 1, a Lei Orgânica do Ensino Secundário, em 9 de abril de 1942, podemos ler: é recomendável que a educação secundária das mulheres se faça um estabelecimento de ensino de exclusiva presença feminina. Inclui-se-á nas terceiras e quartas séries do curso ginasial e em todas as séries do curso clássico e científico a disciplina de economia doméstica. A orientação metodológica dos programas terá em mira a natureza da personalidade feminina, bem como a missão da mulher dentro do lar. Letra A. Cite duas mudanças na legislação que influenciaram a condição feminina no Brasil nas décadas de 30 e 40. O direito de voto e a regulamentação do trabalho feminino. O direito de voto e a regulamentação do trabalho feminino na CLT. Regulamento do quê? Do trabalho feminino na CLT. Ponto final. E a letra B, qual o papel desejado para a mulher durante o Estado Novo? Melhorar o nível educacional das mulheres, o acesso ao ensino médio sem, no entanto, desviá-las das funções do lar. Sem, no entanto, desviá-las da função do lar. Ponto final. Então, a mulher, gente, ela não é só inserida no mercado de trabalho. A mulher, ela é inserida no campo educacional, ela é inserida no ensino superior, né? Muitas mulheres vão fazer o curso normativo para ser professora neste período. Então, as mulheres, elas vão começar a estudar, elas vão começar a trabalhar, mas elas não vão deixar de cuidar do lar. Hoje, muito diferente, né? Porque a mulher, ela terceirizou essa função. Ela trabalha fora,
ela gerencia a casa dela, ela administra a casa dela e ela terceirizou o trabalho do lar, né? Em alguns casos, com o próprio parceiro. O próprio marido, o próprio companheiro ajuda no gerenciamento das atividades domésticas. Outros terceirizando o trabalho. Tá? No exercício 2, você tem uma imagem muito significativa da Era Vargas, com Getúlio mostrando aí o lado populista do governo dele, quer dizer, carinho na face da criança, a criança feliz, a criança com o uniforme de uma escola, então propondo essa ação. Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de conquistar a aprovação política por meio de adeptos pelo apelo carismático. Muito fácil essa questão, né? A número 3, vocês têm em 10 de novembro de 37, Getúlio Vargas, por meio de um pronunciamento em rede nacional de rádio, lançou um manifesto à nação na qual dizia que era necessário reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país. Era o início do Estado Novo, o regime político queria vigorar até 1945. A resposta correta é a letra D, somente a 1 e a 2 estão corretas. Certo? Questão número 4. Poderíamos dizer que o Estado getulista promoveu o capitalismo nacional, tendo dois suportes: o aparelho do Estado, as Forças Armadas, na sociedade, uma aliança entre a burguesia industrial e os setores de classe trabalhadora urbana. Em relação ao governo de Getúlio Vargas, podemos afirmar que, letra A, principalmente no período do Estado Novo, se alinhavam ao modelo autoritário e centralizador que atendia como pressuposto parte do crescimento da nação e a capacidade de governar e controlar e controle das Forças Armadas, corporativismo e aproximação da Igreja Católica, letra A. E assim, tá? Modelo do Enem, estão aí, como se sabe, dois candidatos à presidência, os senhores Eduardo Gomes e Eurico Dutra, e um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que deve ser candidato de algum grupo político oculto, mas é também candidato popular, porque há dois queremos, ou queremos de que querem ver se continua nas posições, e o queremos, o popular. Afinal, o que é que o senhor Getúlio Vargas é? É fascista? É comunista? É ateu? É cristão? Quer sair? Quer ficar? O povo, entretanto, parece que gosta dele, por isso mesmo, porque ele é a moda da casa. O movimento político mencionado no texto caracterizou-se por o queremismo, né? Deixa eu achar a resposta aqui, a letra D. Reivindicar a transição constitucional sob a influência do governante. É aquela velha ação. Encerramos aí. O módulo 49 já fala do populismo na América Latina, né? O governo Vargas entra com uma característica de populismo. Então, obrigada a vocês 4 pela participação na nossa aula de hoje. Gostei muito. Pelo menos trocamos algumas ideias, opiniões. Eu acho muito interessante essas conversas que a gente tem sobre a atualidade do Brasil, sobre políticas públicas, sobre política, sobre economia, sobre as realidades do nosso país, porque é muito diferente quando você sai do país
e você conhece uma realidade de um país de primeiro mundo. Você percebe quanto nós, brasileiros, ainda temos que caminhar no setor de desenvolvimento do nosso país. E a gente percebe que os nossos políticos não se adequam a essas realidades que poderiam levar o país a se tornar um dia um país muito melhor para nós do que o que nós vivemos hoje. As qualidades de vida, as condições de limitação. Então, um beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus aí e até daqui a pouco na live das 10 horas. Um beijo. Até, professora. Até. Até mais.